O spoiler aqui é que eu vou comentar sobre séries da Netflix, o filme Dia da Namorada e com o mesmo ator a série Better Call Saul. E também vou comentar alguma coisa do Inside Man. Better Call Saul. Melhor chamar o Saul. Jesus. É a série da Netflix, Better Call Saul. Melhor chamar o Saul. É do advogado. Eu estava tentando assistir essa série e achei o roteiro ruim. As primeiras cenas eu achei ruim. Aí fiquei pensando assim, lógico, as primeiras cenas, o roteiro tem que ser muito bom para prender a atenção do espectador. Então a primeira cena tem que ser muito boa, mostrar o personagem. Aí eu desisti por causa disso, eu achei o ator muito caricato, parece que ele está de peruca, um bigode postiço, num trabalho fake. Era quase o Mr. Bean, só que não tinha graça nenhuma. Começa preto e branco, anos 50, uma lanchonete, anos 50, assim, né? E o ator, que é o Saul, ele é um garçom ali na lanchonete. E daí a fotografia é bonita, preto e branco, tem uma música, e de repente tem um dos clientes assim, começa a olhar para ele. Aí você fica pensando, pô, um cara tão caricato como esse garçom, né? Mais ou menos uma faixa de 50 anos, assim, 45, 50 anos. De certo ele é gay, e o cara tá olhando para ele e ele tá esperando o cara chegar nele, alguma coisa assim. Aí o cara é um brutamontes, ele levanta da mesa, vem, passa por ele, ele gela, né, de medo, né, o garçom, que é o Saul. Aí vai até uma mesa ali do lado e tem umas mulheres que ele não vê há bastante tempo, né? Esse cliente vê uma conhecida. E daí o garçom fica naquela tensão. Então ele é um sujeito que está... Eu imaginei que ele está disfarçado ali de garçom, ou ele foi um fracasso na vida dele, e ele foi punido e ele teve que largar a profissão de advogado e trabalhar numa lanchonete dessa. Aí ele vai embora, chega em casa, sozinho, liga a TV e eu acho que ele põe uma fita... Olha que coisa gozada, esse anos 50, né? Ele põe uma fita VHS, assim, tipo videocassete, e começa a assistir o Better Call Saul. Melhor chamar o Saul, que é o advogado. Que é ele mesmo que está fazendo o personagem. Então mostra ele sem bigode, de terno, saindo de um carro amarelo gozado, com uma porta vermelha, sabe? É um carro velho. E ele é um advogado todo estiloso e caricato. Aí ele entra no Tribunal de Justiça e vai defender o cliente dele. Até aí estava legal, mas aí que eu questiono. A história em si saiu de um ponto, foi para outro, sem uma conexão assim direta, estilizado dele assistir a série na televisão, na fita, não faz sentido como roteiro. É estiloso. Toda caricatura é estilosa. Então, eu já parava de assistir aí. Aí que eu assisti a Dia da Namorada. Também esse ator caricato, o mesmo ator, e ele escreve cartões postais para uma editora, cartão de Dia dos Namorados, cartão de Natal, e ele é um sucesso. O cartão de Natal que ele escreveu, de amor, né? De amor, assim, romance, era um sucesso. E a mulher dele largou dele, e que também é ridículo, largou para um cara que desenha um personagem que é uma coruja. Entende? Então me parece que esse ator é cercado de roteiros caricatos, atuação caricata, só que ele é um ator excelente. O filme Dia da Namorada é bom. Melhor chamar o Saul é ótimo. Então, a conclusão que eu chego é assim, o roteiro não é muito bom,
mas o personagem tem passado, tem profundidade. E o roteirista é meio egoísta. Ele, ao invés de já dar de cara uma cena muito boa e ir pela história, não. Parece que ele tem um personagem tão bom e tem uma confiança no personagem dele, que ele escreve um roteiro assim, de maneira egoísta. Ele não quer dar muito naquela cena. E ele fica segurando e fazendo vinhetinhas, fazendo estilo. E nessa ele me perdeu como espectador. Mas depois que eu fui ver que o advogado tem um outro irmão, que é advogado, que a gente nem sabe que é irmão dele. Começa por aí, que o roteirista não quer contar nada. Ele não quer contar a história. Ele tem personagens maravilhosos. Então, o Better Call Saul, Better Call Saul, melhor chamar o Saul, é assim. Então, esse advogado é ótimo. Você acha que ele é um desonesto, que ele é um advogado de bandido. Resumindo, eu vou cortar caminho para a gente chegar numa coisa assim melhor de estudo. Para mim, o roteiro tem que ser excelente e o personagem tem que ser muito bom. Aí não, o roteiro não é bom, o personagem é excelente. Então minha mãe estava contando de um livro que ela está lendo e que o personagem é briguento, corpo todo cheio de tatuagem e ele é um mecânico. E ele tem um monte de cicatriz porque ele brigava muito. Aí o que acontece? Você tem um personagem no tempo real que tem um passado ruim e ele tem estereótipos que fazem ele ser discriminado. Aí o que acontece? Ele é mecânico e um belo dia ele está voltando, acho que tarde da oficina, está voltando para casa e vê um carro quebrado, é uma moça. Ele socorre ela, né? E daí o que acontece? Como ele estava naquela região lá, a polícia fica achando que teve um evento lá que ele era o culpado. E esse personagem já esteve preso, já esteve na cadeia, né? Então o que acontece? Ele fala, não, eu não estava nesse lugar, nessa hora eu estava socorrendo o carro de uma moça. Aí falou, e ela pode comprovar? Lógico que pode, mas eu não sei nem o nome dela, não sei onde ela mora, não sei nada. Aí o que acontece? Algumas pessoas falam sobre coincidência, que alguns clichês sobre coincidência. Eu acho coincidência uma coisa muito legal no roteiro. Porque é arte, porque é fantasia, ficção. Então o que acontece? Lá a promotora de justiça, advogada, as coisas, ela vê o caso e fala assim, a minha irmã foi socorrida por um cara. Aí falou, você conhece ele? Claro que eu conheço. Eu faço o curso de professor com ele. Então um cara que tem todo o estereótipo de bandido, de vilão, um passado péssimo, já teve preso, cheio de tatuagem, é um cara que está fazendo um curso de pedagogia como professor e que é inocente aí. Então a coincidência da irmã da outra, que trabalha lá no fórum, uma coisa assim, e apresenta ele, o álibi dele, né? Então eu sinto assim, personagens que têm passado. Então de repente o roteiro não anda porque o roteirista não quer mostrar de tanto apego que ele tem. Ele quer... No Soul, a gente não descobre, o advogado está cuidando do outro cara, que é o chefe da empresa lá, que está doente na casa, e ele cuida do cara. Só o fato dele cuidar já mostra que ele é um cara bom. Mas ele não é um advogado de bandido. Ele está atenuando as coisas do bandido, e ele é ótimo para fazer isso. Ele consegue, ele tem uma lábia. E esse advogado já foi malandro, tudo. Aí lá pra frente você vai perceber que o chefe que ele está cuidando na casa dele é irmão dele, que eles são irmãos, que também é advogado. Aí lá pra frente você vai perceber que a patologia do irmão dele é psicológica. Você não tem certeza se é psicológica, mas vamos pensar que parte é. Que ele tem alergia à eletricidade. Isso é muito caricato, muito bizarro. Na verdade o cara é muito inteligente, e ele encanou, sabe como é que chama aquela doença que o cara é tipo estafa, estresse, que a pessoa fica doente, né? Burnout, uma coisa assim. E acontece que o sol irrita ele,
tudo que é elétrico irrita ele, e ele diz que ele tem uma hipersensibilidade a eletromagnéticos. É interessante, é uma ideia moderninha, mas a história é tão naturalista, os personagens, que isso daí passa desapercebido. Né? É o conflito do irmão advogado, cuidando do outro, que era um chefe. Né? Resumindo, os spoilers do Melhor Chamar o Saul. Para comparar o nosso estudo de roteiro versus personagem versus ator. Então, a gente tem um roteiro aparentemente ruim, porque o roteirista não quer dar informação. Tem um personagem excelente, que se tiver paciência, você vai conhecer como que ele se comporta. Ele parece desonesto, mas ele é honesto. Mas ele já foi desonesto. E ele está numa situação de ser uma boa pessoa. Isso é um baita de um personagem. Ele tem passado, ele tem um contexto atual. Um baita de um personagem. Aí você vê um ator maravilhoso fazendo isso. Um ator perfeito para aquele personagem. Olha que coisa, não? É isso, é para pensar na hora de escrever as histórias. O meu estilo, o meu, né, pessoal, que eu digo, é criar uma cena inicial igual àquela série que eu comentei lá, que eu esqueci o nome dela. Não importa. Isso, lembrei, Inside Man, que é super interessante. Esse sim é a ideia de roteiro que eu gosto. Assim, né? Inside Man. Homem interior. E que a primeira cena mostra os personagens mais importantes daquele jogo de xadrez que vai ser jogado. E entra numa cena que é um conflito, mostra uma habilidade. Aí na continuação, essa habilidade vai ser contrariada. Quer dizer, tal pessoa naquela situação foi assim, mas ela não é assim. Entende? Então entra uma ideia de tese. Aí já serve a ideia do roteiro. Agora imagine a coisa do personagem ser tão forte, mas tão forte, ter passado e estar num contexto tão bom, que de repente eu não consigo enxergar muito tese nenhuma. É um outro estilo, é como se fosse um roteiro escrito para o personagem. Então o roteiro nem é tão bom, mas o personagem é excelente. E o ator é maravilhoso. Entende? Então tem um conflito entre a ideia que eu tenho de escrita, que é um bom roteiro, e um personagem razoável ali dentro. Aliás, todos os personagens razoáveis. Esse É Melhor Chamar o Saul, cada personagem é estratégico, os principais, né? Então tem o advogado principal, que é o Saul, tem o irmão dele que a gente nem sabe que é advogado, mas está ali guardado no jacá, né? Que é um ponto forte para ele, né? Que é eu não sei, é o calcanhar de Aquiles de alguém. É um ponto fraco, ao mesmo tempo um ponto fortíssimo para humanizar, né? Daí você tem uma moça lá que trabalha para o inimigo dele, que tomou conta do escritório de advocacia do outro, que é meio parzinho amoroso, né? Que ela nega ele, mas ela é amiga dele. Então é muito legal ver os dois juntos. E daí tem um personagem que parece idiota. Assim, não parece idiota, é um personagem que não é caricato, é um baita de um ator, e que até aparece na vinheta da Netflix, lá o cara. Ele é o porteiro do estacionamento. É um cara careca, com o nariz assim para baixo, assim, bem velho. É uma pinta de Stallone, assim. E é um cara careca. Aí, toda vez o advogado chega lá e não tem dinheiro e não quer pagar o estacionamento. E esse cara, o porteiro é muito honesto, manda voltar. Esse personagem é ótimo. Mais pra frente ele vai se destacar porque ele tem passado. Então essa coisa dos personagens serem muito bons e ter passado ajuda muito. Fica surreal a trama. Porque é uma escrita assim, como eu falei, não é uma escrita de um evento, de uma tese e uma história a ser contada. Não, o personagem tem tanto potencial que a história pode ir para qualquer lugar. É uma coisa a se pensar para o roteirista. A história pode ir para qualquer lugar, porque
fica um pouco surreal, fica caricato, é um risco. É um risco. Eu ainda preferi escrever pro roteiro, o roteiro ser bom. E o personagem não ser tão bom assim. A história é boa.